Vou chamar o doutor André Ribas agora. André é médico, doutor em epidemiologia, professor de epidemiologia e bioestatística da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, onde ele coordena um curso de pós-graduação em saúde coletiva, também editor da Inter-American Journal of Medicine and Health e atua como revisor em dezenas de revistas e autor de mais de 60 artigos publicados em revistas internacionais. Bonita a tua apresentação. Seja bem-vindo, André. Queria agradecer a gentileza da Regiane, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos, agradecer pelo convite para participar desse momento para reflexão, né? Eu acho que o Dr. Vecina adiantou muita coisa importante sobre as reflexões. Eu acho que muita coisa que ele falou, eu acho que é muito importante para que a gente reflita, né, sobre qual a situação que a gente está hoje, como desenvolver daqui para frente e como equacionar situações futuras, né? Tem uma coisa que é importante a gente, uma frase que não sei quem é o autor, mas eu ouvi da primeira vez pelo Luiz Jacinto, que foi meu orientador na pós-graduação, que falava que a gente nunca sabe. O negócio que a gente sabe é que vai ter uma pandemia daqui a pouco, em algum momento na frente. Quando vai ser, a gente nunca vai saber, né? Então, a ocorrência de pandemias são fenômenos que são, embora incertos, eles ocorrem com uma frequência aí, a cada três vezes por século ocorre uma pandemia, geralmente associada à mudança, né, de espécie de ou uma mudança na situação ecológica, ou uma mudança de um patógeno de uma espécie para outra, onde ele não encontra um grupo vulnerável, né, uma mutação que favoreça a transmissão, né? Mas são situações que a gente tem que estar sempre preparado para poder enfrentar. E aqui eu vou trazer algumas reflexões, né, que a gente pode pensar um pouco na situação que a gente está vivendo, que vamos enfrentar ainda pela frente. Bom, primeira questão, né? A pandemia foi um evento totalmente inesperado, né? Essa é uma questão que é colocada, né? Ninguém está querendo fazer aposta depois que o jogo terminou, mas existiam já evidências de que a situação das doenças respiratórias poderiam ser uma emergência em saúde pública, como aconteceu no começo do século XX, né, com a pandemia de entre humanos, que hoje causam infecções banais, né? São infecções virais, como resfriados, principalmente, né? Eles também tiveram origem, né, em espécies de outros mamíferos, da mesma forma como o SARS-CoV-2, né? Porque o SARS-CoV-1 foi uma emergência, ocorreu na China, e que foi contida, uma vez que as medidas foram tomadas adequadamente, mas tinha uma grande desvantagem competitiva, o SARS-CoV-1. Ele só se transmitia depois do início de sintomas, e quando o paciente estava febril, com tosse, etc. O SARS-CoV-2, ele tem uma vantagem evolutiva em relação ao anterior, que ele começa a se transmitir antes do início de sintomas, então o controle da doença foi muito complicado. E daí a importância do que foi levantado já pelo Dr. Vecina, que é a questão do isolamento dos contatos, coisa que a gente não fez, foi uma coisa que nós resistimos enquanto saúde pública, nós teríamos recursos, tá certo? Teríamos recursos que estavam ociosos nas unidades de saúde, que eram agentes comunitários de saúde que poderiam ter trabalhado nisso, profissionais de outras áreas da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, até dentistas, por que não, que estão na equipe de saúde da unidade básica, por que não cooperar numa ação de rastreamento, isolamento de contatos, que a gente poderia ter mudado um pouco o cenário, sem piorar, né, as condições de isolamento social, mas isolando justamente aqueles que estão transmitindo. Aqui são as duas, um slide para mostrar, né, a situação dos casos. Ixi, perdão.
os casos de morte semanais, a gente vai ver aqui que a primeira onda ela foi menor do que a segunda, né, em termos tanto de número de casos, como em mortalidade, como já lembrou o doutor Vecina, mas é uma reflexão. Isso é uma coisa inesperada? Né? Foi uma novidade, de fato, a segunda onda ter sido pior do que a primeira? Né? Vamos estudar um pouco das histórias das pandemias e aprender, né? Então, porque assim já aconteceu isso com outras ondas de influenza, né? Aqui são dados da pandemia de influenza da século XX, né? Em 1968, 1969, que foi o início da introdução do H3N2, onde a segunda onda, que aqui pode ser identificada como esse pico aqui na Inglaterra, foi bastante pior do que a primeira onda, tanto em número de ocorrências como em letalidade. Aqui no estado de São Paulo, isso aqui é dado que estava disponível em documentos do próprio SEAD, né? Fundação SEAD. Aqui a gente pode verificar que a primeira onda na cidade de São Paulo e de Santos foi bastante pior que nos municípios próximos aqui, que é Ribeirão Preto e Campinas. A segunda onda já foi pior em Campinas do que em São Paulo e Santos. E a terceira onda, que aconteceu só em 1922, foi bastante pior também, novamente, em Campinas e Ribeirão Preto. Ou seja, cidades muito próximas têm padrões epidemiológicos muito distintos. Isso ressalta a importância da vigilância local em identificar a transmissão e agravamento da situação para tomar as medidas pontuais que são de nível local e regional, e não só medidas generalizadas, como a gente viu sendo adotada aqui no Brasil, e aí reforça a questão que foi colocada sobre o retorno das aulas. Algumas cidades poderiam, sim, ter voltado às aulas mais precocemente, né? E as outras mantendo o isolamento com um sentido maior, né, de regionalização das ações de controle. Uma outra questão, né? Usa um novo patógeno, né? Então, aqui coloquei em cores a primeira onda, a original lá de Wuhan, essa em cor de laranja, a onda da gama, né? Que foi aquela que chamava P1 também, né? E começou no Amazonas, que foi com maior letalidade, pessoas mais jovens, inclusive, e depois a onda da Delta, que diminui a ocorrência, né, tanto de número de casos, também como diminui a gravidade. Posteriormente, a onda da Ômicron, que teve um aumento súbito no número de casos, mas que, em termos de mortalidade, que é esse pico aqui em cima, foi bastante menor que as ondas anteriores. Está certo que já tinha uma parte da população imunizada, mas o fator mais importante, preponderante, nessa diminuição da mortalidade foi justamente a menor patogenicidade. As ondas subsequentes, né, a BA4, 5, ainda não temos clareza do efeito dessa nova onda Keres, mas, pelo que se observou em outros países, não parece ser uma onda que vá causar grandes estragos. E o Brasil no cenário mundial, não é? Como a gente fica? O maior indicador para a mortalidade, quando a gente tem situação de pandemia, como uma doença que nem todos os casos conseguem ser notificados, uma parte grande acaba não conseguindo fechar diagnóstico, etc., é quando a gente compara o excesso de mortes. E que o excesso de mortes é um aumento na mortalidade que ocorre, né, durante o período da pandemia. A gente pode atribuir essa morte, nessa linha que está acima da linha vermelha, toda essa quantidade de mortes que aconteceu
acima do que era esperado, você pode atribuir essas mortes à pandemia, uma vez que foi o fenômeno que mais pode ter alterado o perfil de mortalidade nesse período. Tá? Então, esse aqui é um parâmetro internacional que consegue superar, por exemplo, os países que têm sistemas de informação mais frágeis, ou que, por problemas políticos, não informam adequadamente a Organização Mundial de Saúde sobre o número de óbitos que aconteceu numa situação de problema de saúde coletiva. Então, a gente pode comparar utilizando o critério de excesso de mortes, e a gente vai ver que o Brasil continua sendo um dos piores países em termos de mortalidade, tá? Comparando com a população, logicamente, em mortes por milhão de habitantes. No entanto, assim, a gente tem situações piores. Países mais pobres da América Latina e que não têm sistemas públicos de saúde sofreram com uma taxa de mortalidade maior por Covid, né? E isso reforça aí a importância que, apesar de todas as dificuldades que o Brasil teve na compra de vacina, todo o negacionismo do governo que estava mandatário, não é? Mesmo assim, o SUS conseguiu controlar, não é? Uma parte bastante grande da mortalidade e ficou com uma mortalidade por habitante menor do que, por exemplo, a África do Sul, o Chile, o Peru, né, e o México. Logicamente que ficou com uma mortalidade acima da média europeia, não é? Mas quando a gente considera só o leste europeu, em especial os países que formavam a antiga União Soviética e que foram muito influenciados por negacionistas também, e os governos se negaram a várias ações de controle, a mortalidade por milhão de habitantes, considerando o excesso de mortalidade, mais uma vez, que esse é muito importante, porque muitos dos países não informaram adequadamente seus óbitos, né? A gente vê que o SUS conseguiu atingir algum objetivo, algum impacto aí bastante significativo na mortalidade. E a imunização? Como que estamos em termos de imunização? Bom, reforçando que no início, aqui, esse quadro, até junho, né, até o final de junho, né, dia 3 de julho de 2021, nós não tínhamos ainda praticamente iniciado a imunização, coisas que alguns países já estavam fazendo de maneira bastante intensa, né? Quando chegamos no final de 2020, onde a gente já começa a ter um nível de imunização parecido com uns países que têm condições socioeconômicas melhores, né? E, por fim, né, quando a gente chega ao início de meados de 2022 e começo de 2023, o Brasil tem um nível de imunização que é comparável a países europeus. E a questão das reinfecções, né? Eu acho que a grande questão agora é a gente refletir um pouco sobre a importância ou não de manter as vacinações periódicas. A todo momento se questiona, já cansaram de questionar, desculpa a forma de dizer, né? Mas os negacionistas negaram a vacina e agora começam a negar a importância de se fazer imunização de reforço, né? Bom, a necessidade, vamos lá. Aqui é um exemplo de pré-pandêmico também, ou seja, a maior parte a maior parte não, todos os slides históricos que eu estou colocando foram trabalhos publicados antes do período da pandemia. Ou seja, quando começou a pandemia, a ciência já sabia dessas informações. Então, aqui a gente pode ver que, no quadro de cima, no quadro A, cada onda dessa é o número de infecções por coronavírus humano ocorridas por habitante nos Estados Unidos. As curvas de baixo são os subtipos de coronavírus humanos, causadores de resfriado, tá? Isso aqui é a vigilância sentinela, não são casos graves, são casos bastante leves, tá? E de coronavírus que já circulavam entre a população humana. A gente vai ver que alterna um ano e outro, um coronavírus predomina, né? E causando sempre uma onda. Isso sugere que
é do coronavírus ter a capacidade de causar reinfecções. É próprio do coronavírus que, durante um período, ele diminui a capacidade de transmissão numa população, fazendo com que outro coronavírus predomine. Então, isso já são indícios de que, primeiro, vai haver ondas subsequentes com reinfecções. Segundo, que vai haver pressão para a seleção de linhagens com características antigênicas diferentes das anteriores. O que eu quero dizer com isso? Que isso já sugeria fortemente que essas ondas, de cada hora um subtipo novo de coronavírus, era uma coisa que poderia ser bastante esperado se a gente pensasse no comportamento dos outros coronavírus humanos. E aí está a questão da revacinação. A importância de, primeiro, ter o reforço, né? Então, a gente pode ver aqui que o Brasil, isso aqui é o Brasil, essa linha aqui é o Brasil, né? Ele começou tardiamente, tá? Saiu aqui por último, né? Aqui comparando vacinação por habitante, Portugal, Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos começou precocemente com o desenvolvimento tecnológico, mas também tinha um governo negacionista que fez com que também a vacinação não decolasse de maneira tão importante como aconteceu em Portugal. O Brasil começou depois e conseguiu alcançar os Estados Unidos em termos de cobertura vacinal durante a primeira dose de reforço, né? E, a partir dali, ele não consegue mais decolar. Os Estados Unidos teve uma recuperaçãozinha na cobertura vacinal a partir da introdução da vacina bivalente, e Portugal continuou. Numa comparação aqui, eu escolhi Portugal porque é um país que tem um sistema de saúde público bastante... não é um país rico, mas tem um sistema de saúde bastante organizado. Então, demonstrando que o Brasil ele começou mal, recuperou a partir da disponibilidade de vacina, mas agora nós não estamos fazendo a necessária reforço com vacinas bivalentes. E quais são os desafios agora globais na questão da imunização contra a Covid? Bom, primeiro, aqui um quadro comparativo da cobertura vacinais em diferentes países no dia de hoje, agora, último relatório de julho. Tá? Então, a gente vê que os países da África, né, são os com menor cobertura vacinal, são justamente aqueles com piores sistemas de saúde para poder, com menor resiliência para enfrentar um problema de saúde pública dessa grandeza. Aqui também a gente pode perceber, né, que os países mais ricos têm uma cobertura bastante alta e os países de baixa renda, né, têm uma cobertura bastante baixa. Então, a gente tem uma heterogeneidade nas coberturas vacinais, e isso favorece a gente ter novas ondas com pior cenários nos países de baixo desenvolvimento, né? E também reforçando a possibilidade de seleção de linhagens antigenicamente mais competentes, podendo ter fuga de anticorpos, etc. Então, tem uma questão humanitária que nós temos que encarar, que é poder levar vacina para quem não tem, e também tem uma questão, inclusive, de saúde global que a gente tem sempre que pensar. Aprendizados. Primeiro que, no início, ficou muito claro para quem... para alguns tomadores de decisão, a importância daquele evento, né? Mas só que isso houve uma resistência muito grande por vários estados nacionais, né? Em assumir a gravidade da situação e tomar as ações que eram necessárias, fazer isolamento, fazer rastreamento de contato, etc. Então, o aprendizado é que, assim, nós temos que ter uma inteligência global, um enfrentamento multilateral das crises sanitárias, que são, em geral, não previsíveis, mas que vão acontecer. Ninguém pode ter dúvida que vai ter uma próxima epidemia. Se não de influenza, coronavírus.